Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos amigos e amigas da Rádio Cristo para Todos. É um grande prazer estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós queremos dar início à carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos estudar um pouquinho do capítulo 1. Desejo que Deus abençoe mais este momento de estudo na sua palavra. Convido vocês a fazermos uma breve oração. Amado Deus e Pai Celestial, nós te pedimos o teu Espírito Santo para que ele nos conduza na compreensão das Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender sempre mais da tua palavra, da tua doutrina, a respeito do teu Filho Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor que abra o nosso coração pela tua graça e chame pecadores a ti e console o teu povo. Tudo isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, a Igreja Cristã sempre teve como tarefa anunciar, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e assim comunicar a boa nova da salvação em toda parte. Essa tarefa da Igreja Cristã sempre enfrentou muitas dificuldades. Lá no tempo do apóstolo Paulo, não era diferente. Paulo, por exemplo, ele enfrentou os judaizantes. Essas pessoas, eles ensinavam que Jesus era o Salvador, tudo bem, mas também ensinavam que o povo precisava e deveria obedecer às leis de Moisés para poder receber a salvação. Isso era uma distorção do verdadeiro evangelho, porque o evangelho verdadeiro é aquele que ensina a salvação pela fé, somente a fé em Jesus Cristo. Então, em resposta a esta situação e outras situações também de perseguição à doutrina, a Igreja Cristã sempre buscou na palavra de Deus a verdade, responder a estas heresias. Por isso nós podemos também dizer que a epístola do apóstolo Paulo, esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, também se enquadra em uma das maiores obras teológicas do apóstolo Paulo. Enquanto que os 4 evangelhos, eles trabalham a biografia, a vida de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ele vem com a carta aos Romanos trabalhando a sistemática, a doutrina, a exortação prática de como viver uma vida de alegria, uma vida de obediência a Deus através da Escritura Sagrada. Então são mais do que fatos para serem cridos. Na verdade, é uma vida abundante para ser experimentada. É isso que o apóstolo Paulo oferece para nós nesta carta. Essa carta é tão importante que Lutero, por exemplo, quando ele trabalhou a carta aos Romanos, especialmente o versículo famoso, o justo viverá por fé, ele logo percebeu que os seus rituais religiosos, suas boas obras, não poderiam salvar o cristão, e sim apenas a fé na graça de Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito do autor desta carta. O apóstolo Paulo, nascido em Tarso, uma cidade da região da Cilícia, da Ásia Menor. Paulo era de uma família judaica, da tribo de Benjamim. A sua família pertencia aos hebreus de língua aramaico, e ele seguia então a tradição religiosa dos fariseus. Lá na circuncisão, ou seja, no momento lá que ele foi circuncidado, ele recebeu o nome de Saulo, ou Saul, que significa em hebraico, aquele que implora. Paulo ele foi formado na observância das leis de Moisés, e ele sempre seguiu as tradições do seu povo, dos seus antepassados. Ele conhecia muito bem a língua hebraico, também aramaico. Ele aprendeu cedo também a língua grega
Ele deve ter frequentado as escolas de cultura grega, porque ele mostra um bom conhecimento em suas cartas, e não somente a língua grega, mas também os métodos filosóficos dos gregos, quando ele cita até alguns autores gregos. Lá em Jerusalém, ele recebeu uma formação muito sólida da Escritura Sagrada nos métodos de tradições rabínicos. E ele foi um grande discípulo de Gamaliel. Então, isso tudo, através do tempo, ele foi se tornando um fanático defensor da lei e das tradições dos seus antepassados. Quando ele se tornou um cidadão romano, ele passou a adotar então o nome de Paulo. E por ser um defensor das leis, das tradições judaicas, ele se tornou um feroz perseguidor das comunidades cristãs que estavam começando a desabrochar lá na Judéia. E com cartas de apresentação de autoridades, ele passou a perseguir cristãos e ia até mesmo fora do seu país perseguindo cristãos. Numa dessas perseguições, numa viagem que ele fazia para Damasco, a fim de prender judeus convertidos ao cristianismo e que tinham fugido para aquela cidade, ele teve uma extraordinária experiência no caminho, a aparição do próprio Cristo. Esse fato, então, foi fundamental na vida do apóstolo Paulo. Essa experiência, que foi narrada por ele tantas vezes, o converteu de perseguidor a apóstolo da igreja cristã. E a partir de então, ele começa a se preparar para a grande tarefa que Deus lhe destinara, a de ser apóstolo dos gentios. E a partir do momento que Jesus o converte, o transforma em apóstolo, começa também para ele a fase das perseguições. Ele era perseguido principalmente da parte das autoridades judaicas. Depois de preparado, Paulo começa a sua pregação. Paulo anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Paulo faz 3 viagens missionárias para fora do seu país, entre os anos de 48 a 58 depois de Cristo. Então ele visitou todo o mundo geopolítico conhecido naquela época, fundando comunidades cristãs. Principalmente ele fundava comunidades cristãs nas grandes cidades. E para essas comunidades, ele vai escrevendo mais tarde cartas de incentivo, cartas de orientação, cartas que nós conhecemos, que estão na Bíblia Sagrada, de um conteúdo teológico e doutrinário maravilhoso, como é o caso da carta aos Romanos. Paulo foi preso diversas vezes por causa da sua pregação. A sua última prisão foi no ano de 62, quando ele foi enviado de volta a Roma, onde ele permaneceu 2 anos preso. E então, no ano 64, ele foi decapitado fora da cidade, por ordem do imperador Nero. Muito bem, nós vimos até aqui um resumo da história, da vida do Paulo, o autor da carta aos Romanos. Podemos afirmar que ele é o autor porque o próprio versículo 1 já nos ensina. Ele diz assim: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Então nós podemos afirmar, conforme a sua própria assinatura aqui no primeiro versículo. E entendemos que a carta aos Romanos é uma das mais densas cartas doutrinárias de Paulo. Ela serve de ponto de referência para muitos famosos tratados teológicos. Por exemplo, Agostinho, quando ele leu esta carta aos Romanos, ele foi convertido pelo poder do Espírito Santo. Lutero, quando ele começou a reforma protestante, foi trabalhando a tradução do comentário da carta de Paulo aos Romanos.
O apóstolo Paulo, ele procura nesta carta corrigir algumas falsas interpretações das suas pregações entre todas as pessoas. Ele defende a justificação pela fé, ele ensina que a salvação é universal, ou seja, veio para todos através de Jesus Cristo. Então ele escreve uma carta com finalidade de preparar aquela igreja para receber a sua visita até aquela comunidade, pois ele não conhecia ainda a igreja de Roma. E ele, antes de ir visitar aquela igreja, então ele decidiu escrever esta carta, para que ele pudesse expor a sua doutrina. Ela foi escrita provavelmente lá em Corinto, na cidade de Corinto, quando era a ocasião da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então podemos dizer que a data desta carta ela está entre 57 e 58 depois de Cristo. Eu quero fazer aqui a leitura do capítulo 1, dos versículos 1 até o 7. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem Deus tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Essa introdução que o apóstolo Paulo faz nesta carta aos Romanos, ela é a maior introdução de todas as suas cartas. Existem muitos comentaristas bíblicos que dizem que quando nós estudamos aqui as palavras do apóstolo Paulo, somente na introdução da carta nós já vamos compreender todo o seu conteúdo. É muito interessante nós olharmos para esta introdução. Paulo ele está escrevendo para a comunidade de Roma, uma comunidade que ele não conhecia, e por isso ele teve que se apresentar. E ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele diz que ele é escravo do Senhor, ou seja, ele é totalmente dependente de Jesus. E ele é submisso a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, na verdade, é o único Senhor. Paulo, ele também se considera escolhido e vocacionado por Deus para uma missão de anunciar o Evangelho de Deus. Veja bem, ele não se autodesignou, foi Deus quem o chamou, literalmente. Por isso, ele é apóstolo, porque nós entendemos que um apóstolo só pode ser chamado diretamente pelo próprio Cristo para proclamar o Evangelho para toda parte. Paulo ele dá um belo exemplo, então, de como nós podemos estar dispostos a pregar a palavra de Deus, a falar do amor de Deus, principalmente àqueles que ainda não conhecem a Escritura Sagrada. Essa deve ser uma atitude normal para todos nós cristãos. Mas a gente sabe que o que geralmente acontece é que a gente se acanha, nós ficamos tímidos e acabamos dispensando esta tarefa tão nobre. Isso é um erro, porque se nós amamos o Evangelho, então nós temos que anunciá-lo. Como diz o próprio livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a fé, ela vem por ouvir a pregação a respeito de Cristo.
Desta leitura aqui eu quero destacar o versículo número 5, que diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, por obediência, por fé, entre todos os gentios. Então aqui no versículo 5, nós temos 3 grandes presentes que Jesus concede a todos nós. Concedeu ao apóstolo Paulo e também a todos nós cristãos. O primeiro é que através de Cristo nós recebemos graça, disse o apóstolo Paulo. Isto significa que a humanação de Cristo, a sua vida santa, através disso, Deus então nos adotou como filhos. Deus nos lavou de todo pecado. Deus nos transformou de condenados em bem-aventurados. Tudo isso sem a nossa participação, mas única e exclusivamente como gesto do imenso amor de Deus pelas criaturas humanas. O segundo presente que nós recebemos de Jesus, que trabalha toda a doutrina desta carta também, no início aqui, na sua apresentação, e tem a ver conosco, é que através de Cristo nós recebemos apostolado. Notemos que o apóstolo Paulo, ele não está falando apenas do seu ministério como apóstolo de Jesus, pois ele foi escolhido por Deus para anunciar o evangelho aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel, mas ele fala também de que Cristo dá esse apostolado para todos nós cristãos, através do sacerdócio universal de todos os crentes. Portanto, podemos afirmar assim: Paulo está falando dele, mas está falando de mim e está falando também de você, como servos agraciados por Deus, que não podemos deixar de falar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. O terceiro grande presente que recebemos é a obediência por fé. Obedecer a Deus é o grande problema de todo ser humano. Foi o problema de Adão e Eva, e é também o nosso grande problema. Quem dentre nós obedece a Deus perfeitamente? O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que obedecer a Deus não é uma questão de autodisciplinar-se, não é uma questão de boa vontade, mas sim obedecer a Deus é um ato de fé. A fé em Jesus Cristo nos habilita à obediência em amor. E como se essas 3 afirmações não bastassem, o apóstolo Paulo ele torna a afirmar: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Agora o apóstolo Paulo ele está falando do poder transformador do Evangelho de Jesus. E Paulo enumera aqui novamente 3 benefícios que Jesus concede para o seu povo. O primeiro grande benefício que Jesus nos concede para serdes de Jesus Cristo. Jesus ele veio para libertar-nos da escravidão do pecado e fazer com que todos sejam salvos. E ele, nesse sentido, como apóstolo, afirma em outra oportunidade: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou também ele diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos ensinando que ser de Jesus significa ter prazer no Santo Evangelho e identificar a nossa vida com a vida de Jesus Cristo. E fazer isso tudo para a glória de Deus, o Pai. Nós também somos chamados a sermos amados de Deus. Que título maravilhoso Cristo nos concedeu. Ele nos conferiu o título de cidadãos do céu. Ele nos assegura o amor do Pai. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo questiona mais adiante: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, ele está nos ensinando que por amor de Jesus, o Deus eterno, o Criador do universo, está colocando-se ao nosso dispor para promover o nosso bem-estar temporal e também eterno. Somos também chamados para sermos santos. Que bom podermos viver na expectativa de que um dia nós vamos estar completamente livres do pecado, pois o pecado ele causa tantos males. É por causa do pecado que nós não gostamos de amar a Deus, é por causa do pecado que o nosso coração tem desejos perversos, é por causa do pecado que também nós sentimos ódio, inveja, orgulho e coisas semelhantes. Jesus ele veio para libertar-nos do pecado, para dar-nos um pouco da sua santidade, para tornar-nos um pouco semelhantes a Deus. Portanto, queridos amigos e amigas, agora que nós ouvimos todas essas coisas maravilhosas que Cristo quer nos dar, podemos perguntar como vamos responder a esse amor. A nossa resposta pode ser: vamos abrir o nosso coração para Jesus, para que Ele entre com a sua graça, santidade e amor. Vamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, através de Cristo, de sermos os filhos do seu amor e herdeiros do céu, da vida eterna. Que ninguém perca essas bênçãos tão maravilhosas. Bom estudo para todos nós. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.